Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre estatística descritiva, uma introdução a ela, e no decorrer das próximas aulas a gente vai desenvolvendo melhor este conteúdo. Então, a estatística descritiva, ela é uma análise exploratória inicial dos dados, né? Cujo objetivo é extrair o máximo de informações possíveis sobre as variáveis. Então, estatística descritiva. Então, estatística descritiva é igual a uma análise exploratória inicial dos dados. Essas informações iniciais podem ser usadas, por exemplo, para levantar evidências que corroborem com suas hipóteses previamente estabelecidas e que possam apontar para a construção de modelos plausíveis, né? Em uma análise que a gente chama de análise posterior, chamada de análise confirmatória dos dados ou inferência estatística. Então, por exemplo, vamos supor que você tinha um objetivo de avaliar se a altura média de um determinado grupo de alunos, seja igual a 1,70 m. Então, com a estatística descritiva, você poderia pegar uma amostra inicial desse grupo de alunos e calcular algumas medidas, como a média, a mediana, e verificar se os valores são próximos dessa hipótese inicial. Caso fossem próximos, você poderia dar continuidade à sua análise, ou então reformular sua hipótese acerca da altura média desse grupo de alunos. Técnicas gráficas e construção de medidas descritivas normalmente compõem, né, o que nós chamamos de estatística descritiva. E aqui vão alguns exemplos, né, como gráfico de barras, gráfico de pizza, famoso histograma. No caso das medidas descritivas, nós temos a média, nós temos a moda, nós temos a mediana, por exemplo. Algumas delas, não são todas. E agora vamos avaliar o chamado tipos de variáveis, ok? Tipos de variáveis. Nós temos que, primeira coisa, uma variável ela é uma característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou da população. Como o próprio nome está sugerindo, ela varia de elemento para elemento, ok? Então, por exemplo, em uma pesquisa, eu poderia estar interessado em avaliar a altura dos indivíduos de uma determinada população. Então, a altura é a variável de interesse. Por quê? Porque é uma característica que varia de indivíduo para indivíduo, porque cada indivíduo tem a sua própria altura. Então, varia de um indivíduo para outro. Um outro exemplo de variável seria o nome, porque o nome varia de indivíduo para indivíduo, de pessoa para pessoa. Enfim, então tudo aquilo que é uma característica de interesse que varia de elemento para elemento, a gente classifica, a gente na verdade define como sendo uma variável, ok? E como apresenta o livro do Busabi, né? A gente pode classificar estas variáveis de algumas formas, né? Em alguns tipos. Primeiro, a as variáveis, elas podem ser classificadas em dois grandes grupos. Primeiro, qualitativa e quantitativa. Quantitativa. O grupo das variáveis qualitativas ainda pode se subdividir em outros dois. Ela pode ser qualitativa nominal, qualitativa ordinal. O grupo das quantitativas, né, das variáveis quantitativas podem ser quantitativa discreta ou quantitativa
contínua. Ok? Quantitativa contínua. Tudo bem? Então, qual é a diferença de uma variável qualitativa para quantitativa, em primeiro lugar, né? As variáveis qualitativas, elas são classificadas dessa forma quando você verifica que a característica de interesse que está sendo avaliada, né, ela é um atributo. Então, toda variável cujo resultado é um atributo, a gente classifica como sendo qualitativa. Por exemplo, o nome varia de indivíduo para indivíduo e o resultado é um atributo. O nome é uma qualidade, é um atributo. Logo, é uma variável qualitativa. Outro exemplo, o cargo. Cada pessoa tem um cargo, varia de indivíduo para indivíduo. E cargo é um nome, é um atributo. Logo, é uma variável qualitativa. Ok? Variáveis quantitativas são aquelas variáveis cujo resultado é um número. Então, é aquela característica que nós estamos avaliando, que varia de elemento para elemento, de indivíduo para indivíduo, mas o resultado é um número. Então, por exemplo, a altura é um valor numérico, logo é quantitativa. Peso é numérico, logo é quantitativa. Pressão sanguínea, e entre outros exemplos, ok? No caso agora das subdivisões, né? A gente já diferenciou o caso qualitativo para quantitativa. A gente viu que no caso qualitativo o resultado é um atributo, é uma característica, e no caso quantitativo o resultado é um valor numérico. Agora vamos para as subdivisões, né? No caso qualitativo nominal, a gente classifica a variável como sendo qualitativa nominal quando não há ordem entre os resultados, entre os atributos daquela variável. Por exemplo, o nome é uma variável qualitativa, mas ela não é ordinal, ela é nominal. Por quê? Porque não existe hierarquia entre os nomes. Não existe o nome João, que é mais importante do que o nome Maria, enfim. Então, nome é variável qualitativa nominal. No caso do ordinal, qualitativa ordinal, é quando os resultados, da variável, existe uma hierarquia entre esses atributos, entre esses resultados. Por exemplo, escolaridade é uma variável qualitativa, né? Por quê? Porque você pode ter pessoas com ensino fundamental, médio, superior, pós-graduado, enfim. Então, o resultado é um atributo, logo é qualitativa. E por que nesse caso é ordinal? Pelo fato de haver uma hierarquia entre os resultados. Por exemplo, tem lá o menor nível, que é o ensino fundamental, aí vem o segundo nível, que é o médio, o terceiro, que é o superior, e assim sucessivamente. Então, existe uma hierarquia, uma ordem implícita, por isso o nome ordinal, ok? No caso das variáveis quantitativas discretas, nós temos que a diferença dela para o caso contínuo, da quantitativa contínua, é que no caso discreto, os resultados da variável quantitativa, eles são valores que eu consigo contar. Caem num conjunto numérico que eu consigo contar. Por exemplo, no caso dos inteiros, números inteiros ou dos números naturais. Os números inteiros e naturais são conjuntos contáveis. Então, eu estou analisando uma variável cujo resultado cai num desses conjuntos, então eu classifico como sendo quantitativa discreta. Ok? Exemplos. Número de cadeiras é uma variável quantitativa discreta. Por quê? Porque contagem é uma variável cujo resultado é um valor natural. Por exemplo, número de cadeiras, número de alunos, tudo aquilo que é uma contagem você classifica como sendo discreto. Ok? Estou falando aqui de uma forma bem resumida, porque existe uma definição até mais formal do que essa. No caso contínuo, quantitativa contínua, né, a variável é classificada dessa forma quando o resultado desta variável cair no conjunto dos números reais. Então, toda variável que possui como resultado um valor real, ela é classificada como sendo quantitativa contínua. Exemplo, tempo, temperatura, peso,
altura, são variáveis cujos valores são reais, são números que podem ser quebrados, resultar em um número quebrado, que não é um número inteiro nem natural. Então, você classifica elas como sendo um número, uma variável quantitativa contínua, ok? Quantitativa contínua. Identificar o tipo de variável que você tem em suas mãos vai nos permitir usar uma técnica mais apropriada para resumir as informações, ok? Mais apropriada. Em algumas situações, né, também podemos atribuir valores numéricos às várias qualidades ou atributos de uma variável qualitativa e depois analisá-la como se esta fosse uma variável quantitativa. Isso vai depender, né, do quê? De que este procedimento que eu estou fazendo de transformação me possibilite interpretar os resultados transformados. Caso isso não for possível, então não faz sentido eu transformar uma variável de qualitativa para quantitativa. Um exemplo, uma variável que é dicotômica, caso lá de doença. Quando eu estou analisando uma variável doença, só existe dois resultados possíveis. Quando eu vou avaliar um paciente entre vários pacientes. Cada indivíduo que eu for analisar, ele pode estar doente ou não doente. Então, o resultado é uma qualidade, é um atributo, doente ou não doente. Então, nós podemos, e é nesse caso nominal, né? Porque não existe uma ordem de hierarquia aí. Mas eu poderia estar interessado em avaliar isso de forma quantitativa. Por exemplo, transformar o resultado de doença para 1, atribuir o valor 1, e não doente o valor 0. Então, eu transformaria as qualidades em valores binários, né? Ou 0 ou 1. E poderia calcular, por exemplo, qual seria a probabilidade de um indivíduo ter a doença. Nesse caso, seria dele ter um dos possíveis resultados da variável dicotômica. Dicotômica aqui é a variável que só possui dois resultados possíveis. Tem, por exemplo, tem variáveis que são tricotômicas, que tem 3 resultados possíveis, e politômicas, né, que são aquelas variáveis que têm, nesse caso qualitativas, que tem mais de 4 resultados possíveis, tá bom?